Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a Tilápia Independente e com ele, sempre ele, meu querido amigo Zartel. Fala, Zartel! Fala, galera. Hoje estamos aqui para falar de mais uma surpreendente conteúdo que tem na locadora vermelha. Cara, eu tô gostando cada vez mais de chegar abrir o aplicativo e apertar play na primeira coisa que me aparece. Olha aí, rapaz, e aí a gente também viu um filmezinho maravilhoso desse mesmo esquema, não foi? Exatamente. Aí, hoje nós vamos falar de Kotaro Vai Morar Sozinho. Um desenhozinho maravilhoso que tocou o coração desta tilápia que vos fala. E hoje, cuidado, pequeno ouvinte, programa com spoilers. Fique de olho, não se afobe, vá assistir a recomendação da Tilápia do Zartel e depois você volta aqui e confere a nossa opinião, que tá muito bom, rapaz. 駆け抜けよ星のランウェイさあ肩を上げて行こう雨もへっちゃら胸の奥で色づく記憶はキラキラ輝く夢のかけら Bom, então vamos lá, a gente continuando nosso novo quadro, né? De Drops. Só para deixar já explicado, né, que estamos aderindo agora ao Apoia-se, né, site lá que ajuda, né, essas pessoas a fazer esses crowdfunding de projeto. O nosso é o apoia.se/cantinhocash e a partir de R$ 2 você pode ajudar o nosso projeto para que a gente evolua, né, assim, para ajudar a gente a comprar equipamentos para que a gente melhore nossos projetos, como a gente ainda pretende um dia expandir e chegar no YouTube. Acho que é isso aí de início que a gente tem que fazer. Pois é, ir pro YouTube é a prioridade agora, né? Melhorar o equipamento e ir pro YouTube são as duas prioridades da gente agora. Exatamente. Massa! Vai ser da hora se a gente começar a botar um dinheiro no bolso aí pra melhorar isso aqui, porque altas ideias. Altas. Só é difícil de executar, mas a gente pretende executar sim. Não é tão caro, mas é difícil. Exatamente. Pois é. Então, retomando, hoje vamos começar mais um... Não um Drops, né? Mas a gente vai fazer de um anime que a locadora vermelha trouxe pra gente. E eu tenho que admitir, velho, eu fiquei bem surpreso. Foi algo bem aleatório e me surpreendeu. O anime foi muito bom. Muito aleatório, porque a Netflix, né, tá com esses desenhozinhos malucos que às vezes é tipo assim, o original deles e às vezes não é, às vezes é só um que eles trazem. E aí tinha um de um truta da Yakuza que ele começa a fazer trabalhos domésticos, ele larga a Yakuza pra fazer trabalhos domésticos e tipo assim, velho, a animação é bem esquisita, é muito esquisito. E aí veio esse Kotaro e eu fiquei tipo assim, caralho, mano, que tá acontecendo, cara? Mas, cara, surpreendentemente bom, mano. Eu fiquei abismado. Todo mundo tem que conhecer Kotaro Lives Alone. Ou então Kotaro Vai Morar Sozinho. É muito maravilhoso, cara. Uhum. Ele, tipo assim, o que eu acho que é uma coisa bem surpreendente, porque a gente não dá, né, muito pra proposta do desenho, né? Mas mesmo assim ele entrega muita coisa. Eu fiquei, na verdade, até assustado com algumas coisas que ele entrega, mas é bem interessante. Sim, e aí, ouvinte, fiquem de olho aí, porque infelizmente esse programa vai ter spoilers. Eu quero falar muito sobre muita coisa que a gente viu. E então, se você não viu, para agora, vai assistir. Não é muito longo, é rapidinho, você assiste. É 10 episódios de 23, 22 minutos. Cara, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Se você tem algum tipo de gatilho emocional, brother, pensa um pouco, porque o primeiro episódio engana, mas o resto da série é pesadinha. Não é fácil de engolir, não. Isso é uma verdade. E aí é disso que a gente vai falar hoje, gente. De tudo que a gente viu, de tudo que surpreendeu, porque é cheio, irmão.
Então, a história começa, na verdade, ela até, vou falar assim, na minha opinião, não é a primeira proposta onde a gente tem essa quebra de expectativa, né, para fazer um tom de comédia, onde a gente pega, por exemplo, uma criança, no caso é porque ele é bem novo mesmo, né, na história o Kotaro Ele tem apenas 4 anos. apenas 4 anos. E ele vai morar sozinho numa hospedagem. Só que a parte mais engraçada, né? Como eu falei, não é o primeiro desenho que eu vejo acontecer isso. É a quebra de expectativa de que todo mundo em volta parece agir normal em relação a isso, né? De que ele, uma criança de 4 anos, e morar sozinho é algo comum. Uhum. E É tipo aquelas quebras, né? Tipo assim, gatos falantes, magia, ou então uma personagem realmente muito nova que faz coisas que um adulto faz. Tá no meio, sabe? No anime você vê isso o tempo todo e ninguém vai falar nada. Mas, cara, o desenho surpreende. Então, esse resumo o título já entrega tudo, né, do que do resumo. É esse menininho de 4 anos e morar numa pensão Uhum. e morar sozinho. É isso que o desenho entrega. Quer dizer, é isso que realmente acontece no desenho. Total, é a primeira impressão que a gente tem. Um menino um pouco mais maduro do que a idade dele mostra, que vai morar sozinho. E ele sai dando presentes de boas-vindas pra todos os vizinhos deles, que é uma caixa de lenços. Só que é uma caixa de lenços bem cara, bem chique e doce. Que ele fala que o cheiro é doce. Isso, e a gente descobre depois que os lenços são também. Uhum. E aí ele tem uma série de 3 vizinhos bem malucos, né? Que é o Karino, que é um mangaka pra lá de preguiçoso, tipo assim, ridiculamente preguiçoso. Um capanga da Yakuza chamado Tamaru e uma que eu vou chamar de acompanhante de luxo, a nossa Mizuki. Aí ela é uma acompanhante de luxo. Acompanhante de luxo. E, cara, eles vão viver muitas aventuras muito curiosas e estranhas ao decorrer desses 10 episódios. E aí a gente já começa no primeiro episódio, né? Que é o Karino, ele meio que... Ele se sente, né, responsável porque tem uma criança morando perto deles e ele vê no jornal que tá rolando muito assédio e crimes contra crianças ultimamente. E ele fica tipo assim, pô, caralho, eu tinha que ser um cara maduro da situação. Eu tinha que ir lá ver se o moleque tá bem, o moleque tá precisando de alguma coisa. Só que, tipo assim, mano, o Karino é muito imaturo, ele é muito preguiçoso, então ele nunca quer levantar um dedo pra nada. Ele não é lá o cara mais endinheirado do mundo, então ele vive também de uma economia miserável. Uhum. Mas ele já foi um grande mangaka, né? Ele já ganhou prêmios. Não é que ele foi um grande mangaka, ele participou de um concurso. Pra gente argumentar melhor disso, um amigo meu lembrou de uma série que a gente pode até falar sobre, que se chama Bakuman. Lá no Japão é muito comum ter esses tipos de concursos menores pra você ter o lançamento de alguma história sua. Aí isso aí, na verdade, é mais pra uma estreia, né, do mangaka. Não quer dizer que ele seja um grande mangaka de verdade. E é isso, o cara foi publicado, o cara tem editora, ganhou prêmio. Pra mim é muito mais do que qualquer coisa que eu já fiz na minha vida. Não, sim, mas eu só tô falando que isso de fato não é o que a gente lida, saca? É muito parecido com um concurso que o Eduardo Spohr participou antes de lançar o livro dele. Ele participou de um concurso onde, tipo assim, vamos analisar e ver essas histórias e a história ganhadora vai ganhar esse prêmio. E ganhar tantas publicações, e é isso. Foi isso que aconteceu com ele. Tanto é que no início ele fala, meu dinheiro do último concurso que eu participei já tá acabando. Eu talvez tenha que participar de outro. Total. E aí, né, ele conhece o Kataro, que tá lá do lado. Kotaro, isso. Eu falei Kataro, eu escrevi errado aqui em um momento que eu escrevi errado. Kotaro, e aí ele quer tomar banho, né, mas nos apartamentos lá não tem banheiro. Aí você tem que ir até o outro lado da rua. Que é meio coisa de japonês, né, esses negócios de banheiro público que a gente vê em anime o tempo todo. Isso aí é bem curioso, né, isso não rola muito por aqui. Não. Aqui por mais que São Paulo esteja aí pra provar o contrário, né? Tipo, pelo menos todo local tem um banheiro. Ou normalmente o próprio local é um banheiro, né? Mas aí é coisa de Pois São Paulo. Isso é uma cultura engraçada, né? Será que é por causa de falta de água? Será que é alguma coisa assim? Será que a água é muito cara? Não, é só uma cultura, porque lá também eles têm, assim, já vi em anime, né? Isso não quer dizer que eu morei lá, eu conheço alguém de lá. Mas eles têm um costume também de algumas vezes não tomar banho, sabe? Tipo assim, não é algo necessariamente que seja diário pro trabalhador. Tem muitas vezes que eles só chegam cansados e vai dormir. E aí passa um dia e ele fala, agora eu preciso tomar banho, sabe? Eu vou te falar que esse negócio de banho eu sei da Europa e eu também sei de que, tipo assim, país frio, cara. País frio não
se toma banho todo dia não, cara, porque tem dia que é foda. Ah, sim, sim. Mas no Japão tem local lá que é extremamente frio também, né? Pois é, então, tem lugar que, tipo assim, brother, não, você não vai tomar banho, tá maluco? Quer morrer? Assim, lá eu conheço, acho que a região eu não lembro o nome da região do norte, mas a região mais ao sul, né, que é a parte tropical. O Japão é bem isso mesmo, é sair como se fosse do polo pro trópico, né? Tipo, você viajar de uma ponta a outra, né? No entanto, tem lugar lá que neva, pô. Tem lugar lá que é sinistro. Ainda mais por causa da altitude também. Exatamente. Mas lá eu sei que é algo mais cultural mesmo, é da história deles. Aí eu teria que pesquisar, né? Ou assistir algum anime mais de época que fale. Acho que, pra falar a verdade, existe um anime só explicando sobre banhos públicos. Mas eu não tenho interesse de ver, não. Olha aí. Pois é, e aí, né, ele se interessa bastante pelo moleque, ele começa a conhecer, vê que ele é muito mais maduro pra idade dele do que ele demonstra, porque tem uma hora que um moleque não quer ir embora do banho, e aí ele simplesmente chega e fala que seu pai, se ele decidiu que é a hora de ir embora, é porque é a hora de ir embora, você tem que parar de bancar o frouxo e aceitar que o adulto é que tem que tomar as decisões por você. Você é uma criança, só tem que aceitar. E ele também, sim, uma coisa que eu lembrei, que ele chama ele de honorável vizinho, né? Ele fala com um japonês bem culto e arcaico, porque ele gosta de um desenho chamado Tono-sama, de um senhor feudal que vive tendo que se provar pra todo mundo, porque ele quer, né, mostrar que ele é muito bom, que ele é muito corajoso, que ele é o senhor feudal que todo mundo espera que ele seja. E isso é muito, cara, isso é muito anos 90, sabe? Anos 90, anos 2000, porque eu mesmo olho o desenho e fico tipo assim, cara, eu lembro muito dessas aberturas engraçadinhas, muito épicas. Lembra muito um pouco de Tokusatsu. Não, eu ia falar Doraemon. Doraemon? Velho, deixa tipo um Doraemon de kimono, velho, mesma coisa. Total. Se você não lembra, Doraemon é aquele bichinho azul com cabeção, que eu acho que o McDonald's já chegou até a vender brinquedo dele aqui no Brasil. Cara, eu não lembro se o McDonald's chegou a vender brinquedo, mas eu lembro de brinquedo dele, porque ele é muito caricato, né? Ele, o Astro Boy, que ele é mais baseado em cartoon. É como se ele fosse baseado em cartoon, né? Mas a gente sabe que eles é que inspiraram os cartões. Ele, Dr. Slump, né? Essas coisas aí que lá embutido no nosso passado e a gente não lembra, né? Total. E aí, meu amigo, a gente vê... No primeiro episódio, ele já dá um assim, do tipo assim, mano, tem uma história aqui por trás, que caralho, eu estou esquecendo o nome de geral, porque eu tô lembrando muito dos nomes da comissão. O Carino, ele tá achando que ele tá achando que o Kotaro é filho dele porque ele pegou uma mulher há uns anos atrás e ele não usou proteção e a mulher parou de falar com ele e ele tipo assim, mano, por que você se mudou pro apartamento do lado do meu? E vive... Aí ele pergunta, aí quantos anos você tem? Ele, caralho, há 4 anos eu fiquei com aquela mulher. Isso. E aí ele tá achando, e aí ele fica perseguindo ele, né, pra saber um pouco mais da história dele, um pouco mais do que tá acontecendo com o moleque. Aí ele fala, né, tipo assim, não, relaxa, você não tem nada, não que ele tenha falado disso, né, mas ele fala, você não tem absolutamente nada a ver com meu pai, porque na história tá todo mundo confundindo ele. Todo mundo acha que ele é o pai dele, né, quando ele fala assim, tô no mercado, por que você tá me acompanhando no mercado? Não, só porque me deu vontade. Aí todo mundo passa do lado, nossa, que bonitinho seu filho, né, e aí o próprio Kotaro, ele fala, não, ele não é meu pai. Com certeza. E também é nesse momento que ele conhece a Mizuki, né, porque ele nunca nem tinha falado com a porcaria dos vizinhos dele. Isso é verdade. Quem conhece a Mizuki é o Kotaro, que dá o presente de boas-vindas pra ela. Mas aí ele fica todo interessadão, porque a Mizuki é bonitona e tudo. E aí, sim, uma coisa que também tem que falar é que não é um episódio completo. Os 22 minutos são, geralmente, eles... É como se fossem sketches, isso mesmo. Um episódio pode ter, por exemplo, 4 histórias diferentes, ou pode ter só 2, ou pode ser uma do começo até o final. Tem alguns episódios que eles são do início até o final, é uma história só. E esses são os episódios mais pesados. Não, mas assim, o que eu acho legal é que exatamente mesmo se tratando somente de sketches, a gente agora vai começar a comentar mais sobre o anime, mas vai vir que cada sketch tem um ponto desse. Que, cara, o anime, ele trata de assuntos
muito sérios, né? Tipo, o primeiro de Uhum. todos é exatamente o do Kotaro, né? Que ele vai morar sozinho porque a mãe dele faleceu. E ele tem uma ação judicial no qual ele não pode chegar perto do pai. E o que eu acho até engraçado é que o anime subverte, né, essa visão da gente sobre os pais dele, né? Que em um momento a gente acha que a mãe dele era a pessoa boa e o pai dele era a pessoa ruim, exatamente pela ação judicial. E no decorrer do anime, não, velho. Era tipo, totalmente o contrário. A mãe criou uma aversão ao próprio filho e antes que julguem, isso acontece de verdade, né? Uhum. O próprio desenho trouxe uma outra situação que aconteceu com uma mulher, disso. Isso. E ele tem uma admiração muito forte pelo pai, né? A única vez que teve, tipo, acho que um problema foi que ele apareceu numa mídia, né? E o pai dele foi atrás dele. Só que o pai dele foi de um jeito meio surtado, né? Então, não explica também como é que é essa situação do pai dele, mas a gente só já sabe disso. Cara, A gente sabe que o pai dele não gosta que ele apareça em fotos e em filmagens, principalmente em jornais e televisão, essas coisas. então, eu não diria que o pai dele não gosta. Kotaro não gosta porque atrai o pai dele. Não, é a primeira vez que ele tirou a foto, o pai dele foi lá e mandou um esporrão. Foi mó inferno na escola. Não, o esporro foi porque ele já tava com a ação judicial e ele falou, eu quero ver meu filho. Ele tava gritando isso. Cadê meu filho? Eu quero ver meu filho, né? Então, tipo, eu não diria que é que ele não gosta, porque ele não sabia onde o filho dele tava. Aí a foto mostrou onde o filho dele tava. Isso acontece com uma certa frequência. Tem outra vez que ele também descobre, por isso que ele foge de um orfanato. Exatamente. Aí, né, ele acha, tem uma sketch onde ele acha a Mizuki caída, né, na frente da casa, toda bêbada. Uhum. E ao invés de ele ajudar, ele sai correndo e traz pra ela algo muito frio pra colocar nos olhos. E aí o Karino acha mó esquisito, tipo assim, cara, como é que você sabia como aplicar uma compressa fria nos olhos e como você sabia que ela tava chorando? E aí o Kotaro fala, pô, eu já presenciei mais do que eu gostaria o pesar que o adulto sente na vida cotidiana. E aí o bagulho começa a ficar pesado. Uhum. E aí isso começa... E começa assim, que a gente vê que cada vizinho, né, que assim, outra coisa escrita, né, esse tipo de pensão lá do Japão, né, que como a gente comentou, de fato de não ter banheiro e tudo mais, é comum pra quando você, por exemplo, tô indo fazer faculdade em tal cidade e eu tenho pouca grana, aí tu vai morar lá. Então quem acaba ficando lá era pra ser algo temporário, não é pra ser algo definitivo. Quem usa esses locais como algo definitivo normalmente tem algum tipo de problema. Uhum. E todos os vizinhos dele mostra isso, né? Mostra que cada um tem um passado, assim, e tá usando, ao mesmo tempo que o Kotaro tá vivendo a vida dele, né? Eles utilizam o Kotaro como um certo de alívio, né? Um alívio emocional. Principalmente o Tamaru, o Yakuza, que não pode ficar perto do filho, por decisão própria, pra que o moleque não siga os passos dele, né? Porque o moleque adora o estilo de vida do Yakuza. E também outra vez que a gente teve subversão, né? Que a gente pensou que o moleque odiava ele, né? Que ele conta essa história, que ele comprou um pelúcia do Tono-sama e ele falou que o moleque não quis, né? Uhum. Aí o Kotaro até recusa, falando, não, eu não quero o presente de outra pessoa, né? Se você quiser me dar, eu te compro um pra mim. Uhum. E a gente, pô, o moleque odeia, né? O cara é um pai ausente, deve ser mó merda isso, né? Principalmente por ele ser um Yakuza. E a gente vê que não, velho. O moleque gosta dele, o moleque quer ver ele. Só que quem impede é a mãe, porque a mãe fala, velho, não, eu vou deixar o Yakuza cuidar do meu filho, né? Uhum. E o próprio Tamaru também concorda, ele fala, tipo assim, pô, vai pra casa da sua mãe, vou ligar pra tua mãe, você não devia estar aqui. E aí a gente vê esse sofrimento nele, né? E cara, é bem pesado. Por mais que seja tipo um certo traço infantil, né? E as cores assim do desenho também seja bem infantil. Não, os temas são bem fortes. Pois é, um dos problemas do Kotaro é que o desenho dele não traz a seriedade que a história passa. Então, tipo assim, as pessoas realmente que deveriam assistir isso não vão assistir, principalmente pelo preconceito do desenho, principalmente pelo preconceito de como o desenho como é estilizado. E provavelmente quem vai assistir são crianças que, tipo assim, velho, não vão entender absolutamente nada desse desenho. Tem pouquíssimas coisas ali que são realmente pra uma criança ver, ou que uma criança vá se identificar. Sim, total. Assim, eu acho que isso é mais pro Ocidente, né? No Oriente, talvez ele já esteja mais acostumado com
isso, né? Não sei como é que funciona realmente os nichos de mercado de mangá deles. Porque lá eles têm vários desses, tipo, eu não assisto quase nenhum, porque eu realmente não sou muito fã da arte, mas tem vários desenhos desse que tem essa arte mais, eu não diria cartunesca, mas caricata, né? Que nem teve um que lançou há pouco tempo, não vi, porque a própria sinopse já eu detestei e o desenho era muito bizarro, que era de um cara que conversava com o seu próprio Kun, velho. Pelo amor de Deus. Ah, Jesus amado. Tem hora que fica um pouco demais, né? Exatamente. É um pouco Japão demais. Eu não diria Japão, né? Mas porque isso tem tudo quanto é lugar. Ah, eu diria sim. Mano, Mr. Pickles tá aí pra provar o contrário, velho. Mr. Pickles, tá aí uma coisa que eu não ouço falar tem muito tempo. Acho que nunca deu bom. E que bom, né? Porra. Graças a Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu ver outro. Ah, sim, outra coisa que a gente vai descobrir, eu acho que logo no terceiro episódio, é a responsável pelos futuros cheques do seguro de vida da mãe falecida do Kotaro, que é a Kobayashi. Ela vai entregar semanalmente um cheque pra ele e eles falam, né, pra ele, os advogados pedem pra que ela fale pra ele que é de um doador anônimo muito gentil, que quer que o Kotaro tenha uma boa vida por toda a dificuldade que ele tá passando, só que ninguém nunca fala pra ele que é o seguro de vida da mãe. Embora a galera acha que ele desconfia, mas nessa ele realmente não desconfia. Ele realmente acha que tá todo mundo mentindo pra ele, mas ele também quer acreditar. Porque o Kotaro, ele sempre demonstra, né, eu ia falar a infantilidade dele, mas seria meio pesado dizer a infantilidade dele numa criança de 4 anos. Ele demonstra, né, a característica de idade dele justamente nesses momentos que ele mesmo interpreta como fraqueza. Tem uma hora que o Kotaro ele se machuca limpando cocô de pombo na varanda, e aí ele vai lá no Karino e ele pergunta, pô, o que você achou do curativo que eu fiz? Você acha que eu fiz um bom trabalho? E aí o Karino fica tipo assim, mano, por que esse moleque tá me pedindo pra falar uma parada dessa? Será que ele tá querendo a minha aprovação? E é isso mesmo, ele realmente não esconde, ele fala, tipo assim, pô, você não acha que eu fui um bom menino? Eu sabia que o antisséptico ia arder, mas eu fiz mesmo assim, e eu não sabia usar o band-aid, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho. E aí o Karino desenha, né, o Tono-sama e o Kotaro no outro adesivo, e ele dá um leve sorrisinho assim, do tipo assim, nossa, ele até fala, né, esse trabalho ficou bem aceitável. Não, e eu acho que é a partir desse momento, né, que o Karino, o honorável vizinho, né, ele vira e fala, mano, eu preciso cuidar mais dele pra que ele possa ter esses momentos cada vez mais na vida dele, né, e, tipo, ele tem esse choque de realidade. Sim, uma coisa que é muito recorrente na série é essa ideia de que uma criança não tem que ter preocupações, uma criança não tem que carregar nenhum peso, a criança tem que ser criança, a criança tem que se divertir, tem que brincar. Tem que, né, curtir a vida. E tem um ponto, assim, que eu acho muito importante também, que é o que muito ocorre, é que, cara, a criança, né, o filho, as pessoas em geral, né, o ser humano, eles não são cegos para situações. Em um episódio muito bom, que na verdade, em geral, né, acontece muito isso, é com a vizinha lá, eu esqueci o nome. A Mizuki. A Mizuki, que era num momento lá que ela tava discutindo no telefone, falando de ti. Nem foi discutindo no telefone, né, foi ela falando sobre o apartamento, que talvez ela fosse se mudar e tudo mais. E, cara, ele percebeu, velho, ela tá passando por problemas. Aí o que ele faz? Ele vai exatamente no clube dela e fala, eu quero ter um momento com essa mulher aqui. Aí ela fica envergonhada e tudo mais, né? Tipo, velho, por que você tá aqui no meu trabalho? Mas aí ele explica, né, pra ele, não, eu quero... E ele tipo assim, ele não explica falando, eu estou querendo dar dinheiro pra você. Ele fala assim, não, é porque eu quero passar o meu momento com você e eu tô aqui pra poder te ajudar. Ele sente que ela tá passando por um problema financeiro e que ela pode acabar indo embora muito rápido. Então ele quer passar a maior quantidade de tempo com ela e tentar ajudar ela ao mesmo tempo. Exatamente. E isso é um ponto real, cara. Assim, nunca... Principalmente, a gente acabou de ver um outro filme aqui agora também, que tem esses problemas de família, né? Cara, o ser humano, seu filho, ele não é cego a situações. Ele vê o que tá acontecendo. Então, tipo, você excluir ele é ruim. Pode ser, na verdade, cada... Se ele recusar a ver, aí você fala, beleza, vou continuar tentando resolver meu problema e
depois a gente resolve isso. Mas, tipo, você esconder, mascarar, não é legal. Eles percebem isso, né? E aí, se ele quiser ajudar, aceita essa ajuda, né? Tipo, é algo importante. Sim, porque bota ele como um indivíduo, né? Torna ele um indivíduo. Porque ele que tá ajudando, ele está fazendo a diferença ali naquela situação. Ele não é só um mero espectador de um filme que ele quer participar, mas não deixam. Exatamente. E outra coisa que a gente descobre também sobre o Kotaro, e aí eu não entendo em que parte da situação da família dele era isso, é que ele comia lenços. E, cara, muito pesado como a galera descobre que a Mizuki, né, fica muito mais amiga do Kotaro, e ela começa a ir bastante também lá na casa dele, porque eles gostam de experimentar doces, e ela gosta também de dar essa infância pra ele, né, eles sempre sentam pra comer doces quando ela não tá trabalhando ou um pouco antes dela ir trabalhar de noite. E aí ela vê, né, que o Kotaro, ele come, tipo assim, quando ele tá sozinho, ele bota muita comida na mesa, muita comida mesmo, mas a gente descobre que o Kotaro, ao mesmo tempo, ele também sabe que lenços, principalmente os lenços caros que ele compra e que ele sempre dá de presente, são doces. E aí o Karino assiste uma reportagem sobre aqueles showzinhos assim, conte-me o que estava acontecendo com seus pais, Conte-me um segredo pesado da sua vida. Conte-me um segredo pesado. Aí o cara falou que comia lenços e que lenços, às vezes, os melhores lenços, eles são doces. E aí eles fazem essa ligação de que, tipo assim, o Kotaro sempre botava muita comida na mesa, porque primeiro ele queria fingir que tinha uma família pra comer sempre com ele, e também porque ele comia lenços, então... Ele chegou já a passar, porque na matéria, né, o moleque, o cara fala, né, não, eu cheguei a comer lenços porque eu passei por momentos de fome. Então a única opção que eu tinha pra fazer naquele dia era comer lenços. E aí o Karino liga o A mais o B, né, e ele descobre que o motivo dele sempre comprar lenços caros e ficar elogiando o cheiro e falar que esses lenços caros são doces, né, que ele sempre falou isso. E ele achava que era o cheiro, né, dos lenços, mas não, aí ele vê a matéria e fala, cara, não era exatamente isso que ele quis dizer com ser doce, né, porque o cheiro, ele tem um aroma adocicado. Pesadão. Pesadão, e aí ele chega no mercado, aí a menina do mercado sempre aconselha, né, os melhores lenços pra ele, porque ele sempre vai lá comprar, e aí o Karino fala, mano, você não precisa mais fazer isso, hoje em dia você tem condição de conseguir viver uma vida melhor, você não precisa mais ter esse, por mais que seja um passado muito curto, né, 4 anos, né, mas ele fala, você não precisa ter esse passado mais na sua vida, você já superou isso. E assim, tipo, o que eu acho legal é que ao mesmo tempo que a gente tem esse momento que uma criança muito madura, a gente tem esse crescimento do Karino também, né, e ele passando por, né, vivenciando, né, mas ele visualizando, de um certo modo, todos esses traumas do Kotaro, faz com que ele cresça como pessoa também, né. Total, muito, porque ele sente a responsabilidade, né? E também tem aquilo, né? O Kotaro não é filho dele, então ele não se sente preso no moleque. Ele realmente sente um altruísmo em ir lá ajudar um moleque que pode ou não estar precisando dele. E o Kotaro, ele vive de jogar na cara dele. Eu nunca pedi pra você cuidar de mim. Tenha isso em mente. Eu nunca pedi pra você fazer isso. Você faz isso porque você quer. No entanto, quando ele vai pra escola, né? Ele se matricula numa escola e vai pro primeiro dia de aula, que geralmente é um dia que as crianças vão acompanhadas dos seus pais. Ele faz uma ligação assim, tipo assim, caralho, ele foi pra escola, por isso que ele tava com aquela roupinha diferente, é por isso que ninguém tá vendo ele o dia inteiro. E aí o Yakuza e a Mizuki perguntam, pô, sabe onde é que tá o moleque? O moleque desapareceu. E não, ele foi pra escola, ele tava com um uniforme, é o uniforme da escola que fica aqui perto. E aí eles vão lá fazer essa recepção. É muito engraçado. Muito bom mesmo. Aí vão os 3 correndo, que nem maluco. E tanto é que é engraçado, né? Que ele chega lá, você vê assim, tipo, só aqueles cortes, né? Que sempre quer mostrar que a pessoa tá passando realmente por algum problema, né? Aí mostra ele sozinho, todas as crianças olhando pra ele, aí depois mostra ele com as pernas juntinhas, ele apertando as mãos em cima das coxas, né? Que ele tá apreensivo, né, com a situação. E o moleque pergunta, cadê seus pais? Os pais de todo mundo tá aqui. Aí há de quem quiser julgar esse moleque, ele é uma criança, normal perguntar alguma coisa disso. E ele fala, a resposta dele pra mim foi a melhor de todas, velho. Meus pais são ninjas, eles estão aqui, mas estão invisíveis, você não consegue vê-los. E o moleque se amarra, né? O moleque fica super impressionado com a resposta, eu achei super divertido isso. Ele entende a situação e ele entende que se ele dramatizar sobre isso é pior, assim, pra ele também, né? Porque ele vai sofrer junto com isso, né? Não é só as outras pessoas chamando ele de coitado. E eu acho que é toda aquela parada do Tono-sama, né? Tipo, você não pode demonstrar fraqueza, né? Isso segue
segue ele a série inteira, porque uma das coisas que ele realmente acredita, e tentam tirar isso da cabeça dele o tempo todo, é que tudo que aconteceu de ruim na vida dele, principalmente o que aconteceu com o pai, é porque ele se sente fraco. Ele achava que aconteceu isso porque ele era fraco. Aham. E um dos motivos, e aí eu já posso até falar do Aota, que é o investigador, que aparece do nada na vida do Kotaro. Ele se muda lá pro condomíniozinho deles e começa a ser muito gentil com o Kotaro, super divertido, super legal, e o Kotaro meio que também dá muita bola pra ele. E aí a gente descobre que ele é um investigador, que ele tava lá porque o pai dele contratou ele pra saber onde é que o filho tava, e aí ele fala no final, que tipo assim, pô, não conta pro... Ele já sabia, né? Ele fala que ele já sabia desde o momento que ele viu o cara, e ele disse algumas coisas que só o pai sabia. Ele já sabia que o pai que tinha mandado ele lá. Ele fala, não fala pro meu pai onde eu tô, que eu ainda não tô pronto, eu ainda não tô forte o suficiente pra encontrar com ele. Quando eu tiver, eu vou encontrar com ele e tudo vai ser melhor. Sim, mas o que eu acho engraçado desse aí é quando os caras descobrem, né, que ele é um investigador, que ele é uma pessoa... Assim, O pessoal começa a desconfiar dele, né, que ele tá muito ligado no o Kotaro já não tá querendo ver mais ninguém, então ele não começa a desconfiar no sentido de, mano, esse cara é um investigador, né, começa a desconfiar, na verdade, que ele seja talvez um pedófilo, por causa das notícias que estão aparecendo na TV. Aí o Yakuza vai chegar lá com um maço de dinheiro, ó, meu irmão, eu adorei a dublagem, né, ó, meu irmão, sem rapaziada aqui. Aí ele tira o maço de dinheiro e entrega, e o cara, né, ele nem se sente ameaçado, ele pega o maço e começa a passar as informações, velho. Trabalho, gente. Total. Mas aí, outra coisa que acontece é que o Kotaro, ele tem essa habilidade, né, de ele torna a vida de todos os adultos perto dele muito melhor. Porque a ideia mesmo é essa, que ele quer realmente ser o melhor adulto que ele pode. Então, ele realmente, às vezes, ele consegue mesmo. Sim. E aí, a gente descobre que o Aota passou por abuso, né? Ele mostra um monte de marca de cigarro na barriga. E ele fica tipo assim, caralho, eu entendo, moleque. Eu passei por isso também. Então, eu não falei pro pai aonde o moleque tava. Eu dei o endereço errado. Vai ficar tudo bem. E aí... assim, outra coisa que a gente também descobre, eu acho que, não, na verdade, no episódio anterior, antes da gente falar da família dele, é que o Kotaro compra balões. De vez em quando ele vai num cara e compra sempre 5 balões. Não, não é que não é que ele sempre vai lá, assim, é uma sketch dentro do desenho e o cara tá distribuindo balões, mas ele só pode dar um balão por pessoa. Aí o Kotaro chega lá sempre, tipo, com uma fantasia diferente. Ele fala, ó, esse balão é pra minha irmã. Aí ele vai e pega o balãozinho e some. Aí ele vem agora com óculos escuros. Não, esse aqui é um balão agora pro meu irmão mais novo. Aí o cara, pô, será que ele tá indo pegar mesmo? Nossa, que menino gentil, né? Aí ele sabe que é o Kotaro, né? Aí depois ele volta com uma outra fantasia e fala, não, agora esse aqui é um balão pra minha mãe. E a gente pensa, não, é só o Kotaro sendo criança, ele gostou do balão, né? Aí depois mostra o cara, acho que saindo do trabalho e ele vê o Kotaro no parquinho com os 5 balões, só que cada balão tem um rosto de uma pessoa, né? E cada um era exatamente representando o personagem da família no qual ele citou, né? Pra pegar cada balão. E aí ele faz tudo com esses balões amarrados. Ele passa um tempão andando com esses balões. Principalmente sozinho, né? Pra não mostrar pros vizinhos que ele sente falta da família. Exatamente. É muito pesado. Cara, é o desenho que realmente surpreendeu. A gente chegou tipo assim, vamos ver, só porque a gente tá agitando aqui e é o que tem no catálogo do Netflix. Mas surpreendeu, velho. A gente passou a noite toda vendo uns 12 episódios, 10, quer dizer, né? Episódios, eu acho. Agora eu fiquei na dúvida, peraí, deixa eu dar uma olhada. 10 episódios. E, cara, assim, não sei, é assustador, é interessante e te prende, velho. Te prende no início ao fim. Prende, mano, porque são problemas reais, né? São problemas do dia a dia, são problemas que todo mundo já passou por pelo menos alguns deles. E como são sketches, você nunca fica entediado, porque um sketch nunca é tão grande que você não possa terminar de acompanhar. Se você viu, se interessou, daqui a pouco ela tá acabando, então você fica até o final. Aí ela acaba, aí você vê a outra e é engraçada também. Aí você, pô, eu quero ver onde é que isso aí vai acabar. É tipo o sketch do aniversário, que tipo assim, a galera faz um aniversário do tempo que ele chegou lá, e ele um dos motivos pelo qual ele não quer comemorar mesmo é porque ele não consegue assoprar todas as velas de uma vez, então ele tem que ficar treinando. Sim. Não, né? Ele queria comemorar com os amiguinhos na hora. Ele tinha um monte de gatos também na vizinhança. Isso. Né, que ele conheceu e ele deu o nome pros gatos. É muito bom. Uma outra coisa é que também ele vira amigo do investigador. Sim. O investigador realmente curte ele dá uma festa quando ele vai embora, ele dá uma lupa pra ele.
E faz Mas- toda uma brincadeira de detetive. Mas pro final da série, né, a gente passa por ainda mais uns 2 problemas sérios, né? O primeiro ainda envolvendo a Ruivinha lá, esqueci o nome dela de novo. Ah, a Mizuki. A Mizuki, a gente descobre ao mesmo tempo, né? Tipo assim, foi demonstrando em vários pedaços, mas aí chega numa parte mais séria que ela realmente sofre abusos do namorado. Ela chega com uma máscara num dia. O que eu acho engraçado é exatamente isso. O Kotaro, ele é muito atento, né? E o honorável vizinho, assim, que tá com ele, ele deixa passar, velho. Aí ela tá com a máscara, né? O cara só acha que talvez ela esteja gripada e o Kotaro, não, você tá com uma mancha no seu rosto. O que aconteceu, né? E a gente descobre que ela apanhou, né? Do cara. Porque ela deu uma notícia que o cara não agradou o cara e o cara foi pra cima, né? Uhum. Aí ela fala, não, eles falaram pra ela denunciar ele na delegacia, né? Passou, tipo, todo esse momento sério, eles tendo conversa, e o caralho é 4. Ela denunciou, só que não resolveu nada. E ela falou, velho, eu vou ter que... Eles falam, né? Sendo melhor você se mudar. Aí, outra coisa, assim, também, que é bem interessante, porque é bem pé no chão, né? Tipo assim, ela falou, velho, não consegui a solução, eu vou ter que trabalhar nessa solução agora. Então ela se muda. E o apartamento fica vago. Uhum. E surge uma nova personagem. Acho que nos 2 últimos Sumida. episódios. Exatamente. Dois episódios faltando, aí surge ela. Assim como o filho, né, do Yakuza, ele aparece em um episódio só, né? Aham. Não só isso, como a ex do Karino, que é a Kani. Ela apareceu num sketch. Foi num episódio só também, acho que no último episódio. Do nada, essa mulher me aparece e desaparece. É isso. Muito louco. E essa nova personagem, ela vê essa situação, mas ela caga, assim, pra situação do Kotaro em geral, porque ela não gosta de crianças. Uhum. Ela tem problema com criança. Ela tem problema com criança. E a gente vem a descobrir, né, que um dos problemas que do motivo dela ter esse problema com crianças é porque ela passou por esses problemas que o Kotaro passou também, com a mãe dele, onde a mãe criou uma versão pelo filho. Uhum. E a gente... Por isso que eu falei, tipo assim, no início, né, ele vai demonstrando toda essa situação do pai, e a gente achava que o pai era um monstro, né, e a mãe provavelmente sofreu o abuso, o caralho a 4, tentou fugir com a criança e ela veio a morrer por causa disso, né. Mas não, a gente descobre que era totalmente o contrário. E tem cenas onde mostra, né, que nem ele... Tem um momento que a Sumire, ela tá voltando do trabalho, tá chovendo, e tá o Kotaro na estação de trem com guarda-chuva, e ele ajuda a galera a ir pra onde eles querem com guarda-chuva, né. Fazer o last mile, né? Dar a volta pra casa, fazer o last mile com guarda-chuva. Exatamente. E ele chega e fala bem assim, não, velho, você tá molhando o seu ombro, e você não pode molhar o seu ombro. Quem deveria molhar o ombro sou eu, né? Que você tem que mostrar que você está protegendo a pessoa que você está levando consigo. E depois mostra tendo essa cena dele com o pai, e o pai dele fazendo isso, né? E o pai é mó legal, mó divertido, ensinando o moleque a fazer uma coisa correta. Exatamente. E isso me deixou com um pouco de raiva, pra falar a verdade. Não fala, velho, no final do anime, realmente a situação se o pai dele é bom ou não, por que tem essa ação judicial contra ele. Cara, ficou ainda muita coisa apagada. Não sei se Não, tem uma o pior é você saber que foi o Kotaro que denunciou o próprio pai. Teve Lembra isso? dessa? Não. Ele é que denuncia o pai, e é por isso que ele pede pra Mizuki ir embora, porque ele olha nos olhos dela e ele sabe que ela ainda gosta do namorado, e ele fala, eu sei porque você não denuncia ele, porque você não quer que ele vire uma má pessoa assim como meu pai virou, e eu sei porque fui eu quem denunciei ele. E aí você fica tipo assim, cara, o que aconteceu com essa família? Não dá pra descobrir, o cara era mó legal, a mãe é que salvou o moleque, aí a mãe era uma desgraçada, e o moleque tem uma hora de restrição com o pai, mas ele quer reencontrar o pai, ele não sente raiva do pai, ele acha que ele é fraco, por isso que o pai dele ficou mal. É muito estranho, eu quero muito ver o final dessa série. Tipo, eu acredito que bateu uma segunda temporada, né? Ah, cara, tem que ter. Esse podcast não descansará enquanto a gente não tiver uma conclusão dessa palhaçada. Em português, porque eu só assisto isso em português. A dublagem é muito boa. A dublagem é muito boa. Eu acho que é isso aí, assim, tem outras situações, outras sketches, né, dentro do desenho que a gente não comentou, assim, como, por exemplo, a gente teve amigos dentro do orfanato, mas isso aí eu acho melhor agora a gente já deixar pra você, ouvinte, né, que se você cagou, assim, a gente já deu o aviso que ia ter spoiler, mas se você cagou e escutou até aqui, e não conseguiu ter interesse, velho, eu acho que você perdeu um pedaço do seu coração em algum lugar, mas se você teve o interesse, vá assistir. Se você pegou o aviso do Tilápia no início, velho, e já terminou de assistir e veio depois acompanhar a nossa opinião, porra, muito obrigado
obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tem todo o nosso agradecimento. É por isso que a gente faz o que a gente faz, irmão. E se você escutou, como na verdade eu comecei pra fazer esse argumento e esqueci de fazer. E se você escutou o programa até aqui e ainda não viu a série, corre lá na nossa locadora, na locadora vermelha. Eu espero que um dia ela pague nós. E assista Kotaro Vai Morar Sozinho. Total. Muito bom. Mas aí eu acho que a gente pode terminar com um spoiler máximo, né? O último episódio. Não. Deixa pra eles assistirem, porra. Pelo amor de Deus. Eita ferro, deixa pra eles assistirem, então vamos falar, cara, é muito bom. Eu puxei o gancho exatamente pra terminar aqui. Eu sei que tem mais coisa, mas vou parar aqui. Eita, nós. Então, cara, não deixe de conferir. Kotaro Vai Morar Sozinho. Muito bom, cara, muito bom mesmo. É uma coisa assim de outro nível.